Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Tempo com Deus. Vamos iniciar mais uma live. Vamos, nesse momento, louvar ao Senhor. Amém. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Amém. Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um Tempo com Deus. Hoje nós vamos ter a participação da Cineia. Eu vou estar chamando ela vai trazer uma palavra e uma leitura da palavra e uma reflexão pra gente. Só um minutinho. Oi, Boa noite, boa noite, Dada, tudo bem? Senhor. Paz do Seja, Senhor, tudo bem? seja bem-vinda a um tempo Obrigada, conosco, né? Um tempo com Deus. E, isso, amada, fique à vontade, que o Senhor fale através de você, com cada um que está amém, ao vivo agora, né? isso. Então, gente, boa noite para todos vocês. Amém. Que a paz do Senhor esteja na vida de cada um de nós. E eu queria falar um pouquinho sobre Jesus andar por cima do mar. Então, essa palavra ela é muito bonita, é uma lição de vida para cada um de nós. E eu queria deixar aqui um pouquinho da meditação dela para vocês. Amém. Espera um minutinho aí, gente, que eu perdi aqui onde é que tá. Marcos 22, eu acho.
Isso. Não. A gente fica nervosa até perde a palavra. Fica tranquila. Não. Tá. Eu acho que eu achei em Marcos mesmo. Então, era Mateus que eu ia ler, mas achei em Marcos mesmo. Marcos 4:35. Marcos, o quê? 4:35. Ah, isso. Está escrito assim: Naquele dia, quando já era noite, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na ponta dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse: Calma-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Assim não tendes fé? Amém? Então, gente, essa palavra aqui, ela é muito bonita, porque eu sempre gosto de ler ela, meditar bastante nela. É nela e na outra também que Jesus anda por cima do mar, que uma é muito parecida com a outra. Então, quando Jesus ele estava andando no barco, sempre vinha tempestades. E em vez deles ter fé e clamar, eles ficavam tranquilos, porque eles tinham a esperança que Jesus estava ali no barco, então eles não estariam com medo de nada. Só que mesmo às vezes Jesus estando perto deles, eles acabavam tendo medo de alguma coisa. É igual quando tem na passagem também de quando Jesus chama Pedro, Jesus chama seus discípulos para irem para um lugar, e quando eles foram para outra banda, Jesus pediram eles para que eles fossem. E eles foram e Jesus ficou para trás, para se despedir da multidão. Quando Jesus foi ter de encontro com eles, o barco já estava já lá na metade do caminho. Verdade. E Jesus foi ter com eles, andando por cima das águas, e eles tiveram medo. E essas passagens, assim, elas contam muito com nós. Por quê? Porque na nossa vida também, às vezes, nós temos medo de muitas coisas. Muitas tempestades vêm em nossa vida. Todos os dias nós temos uma luta, uma provação. E isso são as tempestades de hoje, que vêm hoje em nossa vida. E nós temos que aprender a lidar com isso. Como Pedro, naquele dia, teve que aprender a lidar. Jesus mandou ele vir ter com ele,
e ele teve medo, mas ele veio. Verdade. E aí a gente para um pouquinho para pensar que se Pedro naquele dia estava com medo de andar sobre as águas para encontrar com Jesus, imagina os discípulos que estavam atrás no barco. Eles estavam com mais medo ainda do que Pedro. Sim. Porque se naquele dia Pedro foi até Jesus e teve medo, na hora que ele tem outra coisa também. Ele, naquele momento que Jesus mandou ele vir ter com ele, encontrar com ele não focou diretamente para Deus, ele não olhou. Quando ele desfocou os olhos dele de Deus, ele começou a se afundar. E assim é na nossa vida. Quando a gente desfoca os nossos olhos de Deus, as coisas começam a embaralhar. Verdade. Não é verdade? E naquela hora foi que Jesus pegou e segurou na mão dele. E aqui, neste momento também, nós cremos que, se nós tivermos fé, Deus também pode estar segurando na nossa mão, nos ajudando a levantar, a passar por qualquer provação que nós tivermos em nossa vida também. Na nossa vida, nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por ventos ao contrário, passamos também por coisas que às vezes nós não tenhamos sabedoria de saber entender. E Deus está procurando em nós pessoas corajosas, pessoas como Pedro, pessoas que tenham vontade, coragem, que falam, eu vou levar a palavra, eu vou fazer, porque que eu vou ter coragem, não vou me envergonhar do que as pessoas vão falar de mim. Se querem falar, falem. E se não querem falar, não falem também. E assim nós, e Deus vai dando vitória para cada um de nós. Então não vamos estar com nenhuma tempestade que se levanta contra a nossa vida. Vamos ser fortes, cada dia mais e mais, que sempre nós vamos vencer em nome de Jesus. Porque uma coisa que eu sempre falo, não existe crente que não tenha uma luta. Crente sem luta, não tem. Porque para nós termos vitória, primeiro nós temos que passar por alguma provação em nossa vida. Se nós não passarmos por alguma provação na nossa vida, nós não vamos ter vitórias. Então, a gente tem que se sentir feliz em passar por uma provação, porque quando você está passando por uma provação, sofre muito, mas você tem a certeza que ali na frente você vai receber uma grande vitória da parte do Senhor, porque Ele já está preparando aquela vitória para nos entregar. Amém. E sempre não esquecendo que nós temos sempre que lembrar de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque muitas das vezes nós vamos passar por alguma coisa que a gente começa a se desesperar. A gente começa a pensar, e o que eu vou fazer? Eu vou procurar fulano, vou procurar Betano, mas nunca lembra que a primeira pessoa que tem que colocar na frente daquilo tudo é Deus. E a pessoa se esquece naquele momento, se desespera e se esquece que ele tem que colocar Deus em primeiro lugar naquele momento na vida. Então nós temos sim que pensar primeiramente em colocar Deus em primeiro lugar. Amém. Então Deus está aqui hoje e está aqui falando através de nós para nós sairmos desse barco. Vamos sair do barco que limita a nossa vida, que limita o nosso crescimento espiritual, para que nós venhamos crescer a cada dia mais na presença de Deus, crescer a cada dia no nosso conhecimento com Deus, né? E Jesus chama cada um de nós para ter um encontro com Ele, porque só Ele passará nossas feridas, da nossa alma, da nossa vida, aquilo que nós, talvez tem pessoas enfermas na nossa família, é só Deus. Às vezes tem pessoas que pensam assim que nem tem mais o que fazer,
Mas realmente, às vezes a única coisa que a gente tem que fazer é só pedir para Deus, para mais ninguém. Porque só Deus que pode resolver tudo, tudo de nossa vida. E se você estiver no fundo do poço, você pode ter certeza que a única pessoa que está pronto com as mãos estendidas para tirar nós do fundo do poço sempre vai ser Deus. Amém. Claro que nós não vamos esquecer que às vezes Deus coloca amigas no nosso caminho que vai nos ajudar, mas aquela pessoa sempre vai ser enviada, encaminhada por Deus, porque sozinhos nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada na nossa vida. Você pode olhar para um lado e para o outro, mas você não pode esquecer nunca de olhar para frente. E sempre na frente Deus está ali, sempre esperando por nós algo na nossa vida. Então, hoje eu quero deixar essa palavra aqui para vocês, uma palavra bem curtinha, que eu não sou muito de falar, então, mas não vamos deixar, não vamos ser aquelas pessoas de pouca fé. Vamos cada dia mais buscar para aumentar cada dia mais a nossa fé. E tem uma coisinha aqui que eu quero falar para vocês, que eu até escrevi aqui, que eu acho muito importante, que aqui tem escrito assim: sempre coloque o Senhor acima dos seus problemas, porque tudo em nossa vida temos que colocar Deus sempre na frente. Com isso, Pedro nos ensinou, nesta palavra, Pedro nos ensinou muitas lições, mas a lição mais importante que ele nos ensinou é que um discípulo de Jesus não é aquele que nunca se afunda, mas sim aquele que sai do barco e que, quando afunda, sempre volta a confiar em Deus. Porque sempre que nós afundamos, sempre nós temos que ter certeza que nós vamos ter que levantar e voltar a confiar em Deus. Porque mesmo que você se perca, não adianta. Vai ter que voltar de novo a confiar em Deus da mesma forma. E o segredo, gente, sempre é esse. Quem sai do barco conta milagres acerca de si mesmo. Agora, se você nunca sair do barco, você vai contar milagre da vida de outras pessoas. Então, vamos sair do barco para a gente contar milagre da nossa própria vida. E não vamos esquecer de sempre olhar para Deus, porque Ele é tudo em nossa vida. Amém? Amém. Ô, Cineia, eu sempre falo que Jesus sempre está no nosso barco, né? Isso. Sempre está conosco. E nós temos que caminhar com Ele e ter fé, porque nessa passagem que você leu mesmo, diz que Ele acalma a tempestade. E é nos Verdade. momentos difíceis que Ele vem e age na nossa vida, nos acalmando. Então, muitas vezes a gente esquece, a gente deixa de procurar Ele, mas Ele é que tem a solução, Ele que pode nos acalmar. Então, que todo momento difícil a gente não desista, porque muitas pessoas desistem no primeiro momento. Né? Eu falo que eu sou enfermeira, se eu tivesse desistido no meu primeiro erro, na primeira coisa que eu fiz no meu trabalho, né? Hoje eu não estaria aqui trabalhando na área. E muita coisa acontece na vida da gente, profissional, casamentos, quantos casamentos, né? Que às vezes não tem paciência, desistem na primeira confusão, na primeira briga. E assim, num momento difícil, num momento de tribulação, no momento que o barco estiver afundando, clame ao Senhor. Porque Ele tem a resposta, Ele tem a solução dos nossos problemas, Ele nos acalma, Ele nos abençoa, nos protege, nos dá sabedoria. E é isso mesmo, buscar o Senhor, entregar a vida para Ele, que Ele pode todas as coisas, né, Cineia? Isso. A gente só se afunda na tempestade se a gente tirar o foco, os olhos do Senhor. Se nós não tirarmos, nós sempre vamos vencer, em nome de Jesus. Amém. Cineia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Dai. Tá?
E vamos orar para finalizar? Você pode orar para a gente? Oro sim. Então, amém. Estamos aqui nesse momento, Pai, a pedir ao Senhor, a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Viemos, Deus, nesse momento, a pedir ao Senhor para que o Senhor venha abençoar a cada uma dessas pessoas, meu Pai, que estão assistindo essa live e também aquelas, Deus, que ainda vão assistir depois. Que o Senhor venha tocar no coração de cada uma dessas pessoas. Visita, meu Pai, todos aqueles que estão com o seu coração aflito, com o seu coração, meu Deus, em desespero, que está no fundo do poço. Mas cremos que o Senhor possa levantar eles nesta noite. E que através, ó Pai, da gente estar aqui, nesse momento aqui com o Senhor, nesse tempo com Deus, que o Senhor venha, meu Deus, a falar profundamente no coração, meu Pai, de pessoas que precisam ouvir a Tua palavra. E que a cada dia, mais e mais, o Senhor venha usar a Tua serva, os Teus outros servos, ó Pai, que venham até aqui, nessas lives, meu Deus, para levar a cada um que está assistindo uma palavra de fé, de conforto para o coração de cada um. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida de cada uma dessas pessoas e que elas venham ser firmes e fortes e não venha desistir em qualquer tempestade. E que o Senhor venha sempre segurar em nossa mão e nos dar força para continuar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Dai. Que Deus te abençoe, sua vida sempre. Continue na fé. Amém. Gente, muito obrigada por todos vocês que participaram. Obrigada pela vida de cada um que estava aqui, aqueles que ainda vão assistir. Que Deus possa abençoar, proteger e guardar. E eu profetizo que o Senhor esteja sempre presente na casa, na família e na vida de cada um que está aqui e de cada um que vai estar assistindo depois. Aguardo vocês amanhã às 9h30 da noite. Fica com Deus. Tudo de bom. Tchau, Cid. Tchau, Com Deus, gente. viu? Obrigada. Beijos com Deus. Tchau. Deus também.